Dizem que quando a dor é grande demais, o coração tenta fugir. Mas às vezes é no lugar mais improvável que a vida coloca de volta o que foi perdido. Ele chegou em silêncio. O motor do carro velho tossia, como se também carregasse o peso do tempo. Na carroceria, uma mala surrada e um homem cansado demais para olhar para trás. Seu nome era Antônio, fazendeiro de uma vida inteira. Mas naquele dia, ele já não era dono de nada, nem de si mesmo. 2 meses antes, um acidente tirara dele o amor da sua vida. Maria, o sorriso que iluminava seus dias, o barulho da panela na cozinha, a voz cantando baixo pela casa, tudo havia desaparecido. E o que restava era só o eco do silêncio. Antônio tentou resistir. Passou noites acordado, olhando para o teto, esperando acordar de um pesadelo que não acabava. Mas a solidão foi crescendo, tomando espaço em cada canto da fazenda. Até que um dia, ele decidiu vender tudo. Os bois, as terras, as memórias. Comprou um barraco abandonado no alto de um morro esquecido, onde ninguém o chamaria pelo nome, onde o passado não tivesse voz. O lugar era pequeno, úmido e escuro. As janelas batiam com o vento e o chão cheirava a mofo e saudade. Mas para ele, aquilo bastava. Ali, ele poderia morrer devagar, sem que ninguém notasse. Nos primeiros dias, Antônio falava sozinho. Acordava cedo, fazia café frio e ficava sentado olhando o horizonte, tentando entender o sentido de continuar respirando. Mas na terceira noite, algo quebrou o silêncio. Uma chuva forte caiu, e entre o barulho do vento e dos trovões veio outro som, fraco, insistente, quase um pedido de socorro. Um choro de criança. Antônio se levantou devagar, pegou a lanterna e saiu. O som vinha de trás do barraco, perto do galinheiro velho. Quando iluminou o chão, viu uma cena que o fez congelar. Uma jovem, encharcada, tremendo, com 2 bebês nos braços. O rosto pálido, os lábios roxos. Os pequenos choravam e ela mal conseguia respirar. Antônio abaixou a lanterna, tirou o casaco e cobriu os ombros dela. "Entra", disse num tom baixo, mas firme. Ela hesitou, assustada, mas o olhar das crianças parecia implorar. Dentro do barraco, ele acendeu o fogão a lenha e colocou água para ferver. A jovem, chamada Sara, contou entre lágrimas que estava fugindo. O marido a abandonara quando soube da gravidez. Sem casa, sem trabalho, ela vagava de abrigo em abrigo. Naquela noite, a chuva a pegou de surpresa. Tudo o que queria era um teto para não ver os filhos morrerem de frio. Antônio ouviu em silêncio. A história dela era uma ferida espelhando a dele. 2 almas quebradas tentando sobreviver ao que a vida levou. Quando ela terminou de falar, ele apenas respondeu: "Aqui, ninguém mais vai te fazer mal." Os dias seguintes foram um teste de convivência. Sara limpava o barraco, lavava as roupas, cozinhava o pouco que tinham. Antônio arrumava o telhado, plantava a horta, consertava portas. Aos poucos, aquele lugar esquecido começou a ganhar cheiro de vida. Os gêmeos, Miguel e Helena, enchiam o ar com risadas. E o fazendeiro, que antes só conhecia o silêncio, começou a sorrir sem perceber. Sara o observava de longe. Via a tristeza ainda presa no olhar dele, uma dor antiga que só o tempo e o amor poderiam amolecer. Um dia, enquanto ela lavava roupa no riacho, percebeu Antônio sentado perto das árvores, olhando uma velha fotografia. Ela se aproximou em silêncio. "É ela, né?" perguntou. Ele apenas assentiu. Era Maria, a mulher que o vento levou sem aviso. Sara colocou a mão no ombro dele e disse baixinho: "Quem a gente ama de verdade nunca vai embora." Antônio respirou fundo. Pela primeira vez, deixou as lágrimas caírem. As semanas passaram e algo bonito começou a crescer entre eles. Não era paixão, era cuidado, companhia, paz. Sara ria das tentativas desajeitadas de Antônio com as crianças. Ele, em silêncio,
Sentia o coração pulsar outra vez. Mas o destino gosta de testar quem tenta se reconstruir. Numa manhã fria, um carro preto subiu a estrada de terra e parou em frente ao barraco. Um homem desceu. Era Jonas, o ex-marido de Sara. Veio com raiva nos olhos e promessas vazias nos lábios. Disse que queria os filhos de volta, que ela não tinha direito de tirá-los. Antônio ficou entre os dois. Aqui ninguém vai tocar nela, disse, firme como quem defende a própria alma. Jonas avançou, mas Antônio o encarou com a força de quem não tem mais medo de nada. O homem recuou, jogou ameaças ao vento e foi embora. Sara desabou em lágrimas. Antônio segurou suas mãos e disse: "Eu já perdi uma família uma vez, não vou perder outra." Nos dias seguintes, ele ficou em alerta. Dormia pouco, preocupado com a volta do homem. Mas o tempo passou e o perigo não voltou. No lugar dele, veio a calma. Veio a vida simples e a sensação de pertencimento. Sara começou a vender doces e pães na vila mais próxima. Antônio construiu uma cerca nova e um galinheiro forte. As crianças cresciam correndo pelo quintal, rindo como se o mundo fosse um lugar bom. E naquela alegria inocente, o fazendeiro começou a acreditar de novo que talvez fosse. Certa tarde, ao entardecer, Sara trouxe uma surpresa. Um bolo simples, enfeitado com o que tinha. Era o aniversário de morte de Maria, a esposa de Antônio. Mas, pela primeira vez, aquele dia não doía tanto. Ao invés de tristeza, havia gratidão. Ele olhou para Sara, para as crianças, e sentiu que o vazio que o matava já não existia. Meses depois, o barraco abandonado era outro. Flores cercavam as janelas e o cheiro de pão fresco se misturava ao som das risadas. O fazendeiro que comprou o barraco para fugir da dor acabou encontrando um lar. Numa manhã dourada, ele segurou Miguel e Helena pela mão, olhou para Sara e disse: "Quando cheguei aqui, pensei que a vida tinha acabado." Ela sorriu e respondeu: "Às vezes, ela só muda o caminho." Antônio fechou os olhos, respirou o ar fresco e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Porque entendeu que a dor, quando aceita, vira raiz. E raiz sempre floresce, mais cedo ou mais tarde. E assim, naquele pequeno pedaço de terra esquecido, o homem que só queria fugir da dor encontrou algo maior. Um novo começo. A dor nos faz fugir, mas o amor sempre nos encontra. E quando encontra, cura tudo o que o tempo sozinho não conseguiu.